Bom dia, gente. Vamos dar continuidade à nossa aula da semana passada, né? Onde a gente iniciou falando sobre o surgimento da genética. E hoje, nessa parte 2, a gente vai ver um pouco, né? Um pouco mais detalhado sobre os cromossomos, certo? Nós vamos ver também um pouco sobre alelo, homozigose, heterozigose, genótipo e fenótipo. As leis de Mendel eu queria trazer nessa aula também, mas ela ia ficar muito extensa. Então, eu deixei para trabalhar a primeira e segunda lei de Mendel na aula da semana que vem, certo? Bom, vamos iniciar então falando, continuar um pouco sobre o surgimento da genética, trazendo sobre o DNA, o cromossomo, certo? Eu trouxe aqui nessa imagem pares de cromossomos que nós carregamos em nosso corpo, na nossa célula mais especificamente. Então, nós carregamos 46 pares de cromossomos, aqui na imagem eu trouxe 23, certo? E como é que funciona essa transmissão de cromossomos dos nossos pais para os filhos? Como é que isso acontece? Veja bem nessa imagem aqui. Nessa imagem aqui, a gente tem o pai lá em cima e logo embaixo nós temos a mãe. Durante o processo de fecundação, no processo de geração de um novo ser, o pai ele vai liberar 23 pares de cromossomos, certo? Dos 46 que ele tem na célula, ele vai liberar 23. E aí a mãe vai liberar também. Dos 46, ela libera 23. Então, 23 do pai com 23 da mãe vai se unir, certo? No chamado fecundação, para gerar uma nova célula, a chamada célula-ovo. Essa célula-ovo vai ter, então, 46 pares de cromossomos. Ou seja, essa célula-ovo está apta para formar um novo ser. Nesse processo de liberação de célula do pai com as células da mãe, nós chamamos de meiose. Ou seja, meiose nada mais é do que a liberação dos pares de 23 pares de cromossomos do pai e da mãe. E aí, veja bem, liberou cada um 23, se encontraram, formaram então a célula-ovo. Então, agora, essa célula-ovo está apta para formar um novo ser. E aí, o que vai acontecer? Essa célula-ovo, ela se divide, se duplica, certo? Essa duplicação da célula-ovo é chamada de mitose. A célula-ovo se duplicou, e aí, agora, o que vai acontecer com a célula-ovo? Ela vai formar um novo ser vivo. O novo ser vivo vai carregar 46 pares de cromossomos. Então, é nos cromossomos que a gente vai ter as características do novo ser, porque é no cromossomo que a gente encontra o DNA e o gene, que eu falei também na aula passada. Então, lembre-se desse conceito de gene, porque a gente vai chegar nele novamente já já, certo? Então, aqui a gente viu um pouco como é que funciona essas características do cromossomo, como é liberado do pai e da mãe, que se encontram e formam um novo ser, certo? Então, dando continuidade nessa temática, vejam bem. Eu estou falando de pares de cromossomos, 23 pares do pai e 23 pares da mãe, certo? Eles sempre liberam isso durante o processo de fecundação. Só que muitas vezes, ou o pai ou a mãe acaba liberando um cromossomo a mais. Por exemplo, ao invés de ser 23, o pai ou a mãe acaba liberando um cromossomo a mais, formando então 24. Nesse caso, vamos ter uma trissomia lá no cromossomo 21, ele está circulado ali. Nesse cromossomo 21, ele vai ter uma trissomia, ou seja, ele vai ter 3. Ao invés de 2, ele vai ter 3. 3 cromossomos. Quando isso acontece, a gente vai ter 23 pares do pai com 24 da mãe, ou 24 do pai com 23 da mãe. E aí, o que vai acontecer? A criança ela vai vir com uma síndrome, que é a chamada síndrome de Down, ou a trissomia do cromossomo 21. Por quê? Porque na hora do processo de fecundação, ou o pai ou a mãe acabou liberando um cromossomo a mais. E isso não pode acontecer. E esse cromossomo liberado a mais é lá no 21, chamado então a trissomia do cromossomo 21, certo? Mas por que isso acontece, professora? Bom, até hoje, até o momento, a gente não consegue explicar, né, por que esse fato acontece. A ciência não consegue explicar, certo? E também não sabe explicar se é do pai ou da mãe que ocorre essa liberação. Então, a gente não consegue ainda, até o momento, a gente não sabe explicar essa temática ainda. Só que, quando ocorre um cromossomo a mais, a criança acaba desenvolvendo, então, essa síndrome, ok? Vamos seguindo. Vamos agora iniciar um pouco falando sobre os alelos. A gente está na temática de cromossomos, certo? Só que nos cromossomos a gente encontra os alelos, certo? Onde é que fica esses alelos? Fica naquela bordinha ali, ó, do cromossomos, certo?
Lembra que eu falei para vocês que no cromossomo a gente vai encontrar, então, uma linha, certo? Vamos pensar que o cromossomo é um tubo. A linha do cromossomo é o nosso DNA. E os pedaços dessa linha é o gene, ok? Lá no gene, a gente vai ter os alelos. São diferentes versões. Então, os alelos são diferentes versões do gene. E aí, no alelo, o que é que vai ter nesse alelo? Vai ter dois fatores. Vejam bem. Vamos encontrar dois fatores nesse alelo. A gente pode encontrar um fator que é chamado de heterozigoto, quando a gente encontra fatores dominante e recessivo. Ou nós podemos chamar esse fator de homozigoto, quando a gente vai encontrar fatores iguais no alelo. Ou seja, por exemplo, como a gente tem ali, azão-azão. Lembre-se que é através desses fatores que a gente tem as manifestações das características, certo? Então, lá no alelo, a gente vai ter um fator que pode ser heterozigoto, ou seja, azão, azinho, ou homozigoto, azão, azão, que é dominante, certo? É nos alelos que a gente vai ter, então, vai ter o encontro desses fatores que vai determinar as características dos futuros seres vivos, ser vivo, ok? Bom, então a gente viu aí onde é que fica o alelo, lá no cromossomo, na bordinha, certo? Onde está em vermelho. E vamos ver agora o que significa, então, genótipo e fenótipo. Veja bem, falei para vocês anteriormente que no alelo a gente vai encontrar, então, no cromossomo, perdão, vamos encontrar aquela bordinha, né, que é a partinhazinha em vermelho. Aquelas imagens são ilustrativas, tá? E aquela bordinha significa os alelos. O alelo ele pode ser dominante ou recessivo, certo? Então, vamos estudar agora essa temática de genótipo e fenótipo, que nada mais é do que um conjunto de genes, né, que são responsáveis por uma característica. E nesse caso, a aparência de um indivíduo, ou seja, as características que ele manifesta. Observem aqui. Vamos supor que, então, lá no alelo, nós encontramos dois genótipos, certo? Lá no alelo vai ter dois genótipos, e esses genótipos são homozigóticos, ou seja, azão, azão. Esse azão, azão, é a característica que eu estou carregando no meu DNA. A característica que eu carrego, o fator que eu carrego no meu DNA é chamado de genótipo. Quando essa característica se manifesta, eu chamo isso de fenótipo. Como é que eu vou exemplificar isso melhor? Vejam bem. Característica para olhos castanhos, certo? Se eu tenho lá no meu DNA azinho, eu chamo isso de genótipo. Quando a criança nasce e ela carrega consigo a característica olhos castanhos, nós vamos chamar essa característica de fenótipo, porque foi a característica que se manifestou. Então, azão, azinho é o meu genótipo que eu estou carregando, e o fenótipo é aquilo que eu manifesto, ou seja, os olhos castanhos. Ok, gente? Bom, para a próxima aula a gente vai ver então um pouco sobre as duas leis de Mendel, certo? Primeira e segunda lei de Mendel. A gente vai dar início a essa temática. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à aula de hoje, vocês retornem o vídeo, assistam novamente. Essa parte de alelos homozigóticos e heterozigóticos é bem simples, certo? Os alelos eles ficam no cromossomo, ok? Eles ficam no cromossomo. Quando eles são diferentes, azão, azinho, ele chama de heterozigose. Quando eles são iguais, é homozigose, ok? Nesse caso aqui, vamos entender o seguinte, que genótipo é aquilo que eu carrego no meu gene, certo? E o fenótipo é aquilo que eu manifesto. Ou seja, se meu filho vai ter olhos azuis, ou olhos azuis, vamos dizer assim, olhos azuis eu estou carregando no meu gene azinho, azinho, certo? O meu filho está carregando no gene dele azinho, azinho. Isso é genótipo, ele está carregando. A partir do momento que ele consegue manifestar o olho azul, eu chamo isso de fenótipo, porque ele manifestou, ok? Então, mais ou menos é isso. Qualquer dúvida é só retornar o vídeo ou vir até mim que eu estarei retirando a dúvida de vocês. Tá bom, gente? Até o próximo encontro e tchau, tchau.